Bom dia a todos, estamos de volta em nossa mensagem matinal. Hoje, dia 19, sexta-feira, uma manhã muito linda de sol, e nós temos uma palavra para o seu coração. A mensagem de hoje será baseado no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 3, e o versículo 1 que diz: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Nós vemos aqui uma passagem que nos mostra, no período onde Zacarias, ele, sendo um profeta de Deus, nos mostra que ele teve esta quarta visão, mostrando a condição da nação de Israel. Interessante que o nome Zacarias, ele significa Deus não se esquece. E o livro de Zacarias podemos dizer que era como se fosse os evangelhos, porque todo esse livro nos fala sobre a redenção, o perdão dos pecados, o que Deus na realidade fez na pessoa de Jesus Cristo, remindo os nossos pecados e nos purificando diante do Senhor. Nesta visão, ele observou que o sumo sacerdote Josué estava com as vestes sujas durante o seu ofício sacerdotal, e Satanás estava à sua direita. É muito importante lembrar que um ofício sacerdotal, um sumo sacerdote, como é o caso de Josué, ele jamais poderia estar nessa condição de vestes sujas. Até porque o ofício sacerdotal tinha muitas exigências na forma da religiosidade, as cerimônias, a vestimenta, a condição também espiritual e moral do sumo sacerdote, porque ele estava representando toda a nação de Israel. Haja vista que no tabernáculo era separado em 3 etapas: o lugar átrio, o lugar do sacrifício, onde o povo trazia os animais para o sacrifício diário, o lugar santíssimo, onde os sacerdotes levitas tinham acesso, e o lugar santo, e o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer ali a intercessão pelos pecados dele, de todo sacerdote e levita e toda a nação de Israel. Então, um sumo sacerdote, ele não podia estar nessa condição, porque as vestes sujas mostrava a condição espiritual que se encontrava o profeta. Interessante que tudo isso está apontando para 2 coisas: a condição da nação de Israel e também a condição atual, como devemos estar como o sacerdócio real, que é muito importante diferenciar na questão da função sacerdotal, que é o ministro, e a questão de ser o sacerdócio real, onde todos são. Ou seja, por que sacerdócio real? Porque hoje nós não vamos a um homem para sacrificar e imolar um animal pelos nossos pecados, porque Jesus já foi sacrificado na cruz, com o sacrifício perfeito, e nos deu acesso direto a Deus, e hoje você pode dobrar o seu joelho e pedir perdão dos seus pecados para Deus. Então nós vemos aqui que essa visão é uma representação dessa condição que encontrava Israel, e nós precisamos olhar para nós nos dias atuais. Nós vemos aqui que Satanás estava à sua direita. Quando se fala do lugar direito, sempre nos fala da pessoa de Cristo. O Senhor Jesus está à destra de Deus, destra direito, sentado do lado do Pai. Naquele dia ele separará do lado direito as ovelhas e o esquerdo os bodes. Quando se fala do lado direito, está falando da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o adversário estava no lugar onde era o lugar da pessoa de Cristo. Ou seja, o que ele estava fazendo ali? O que lhe dava direito a ele estar ali e mostrar a condição do sacerdote Josué? Era justamente a legalidade que lhe foi permitido.
A condição do profeta era uma condição que não lhe permitia estar ali. E por isso o adversário encontrou legalidade. Isso nos mostra que a condição do profeta no seu serviço sacerdotal não era suficiente, mostrando para nós a seguinte questão. O serviço sacerdotal, a forma de culto, o sistema religioso não é suficiente para a remissão do pecado. Mas então por que nós temos o nosso serviço diário hoje, por exemplo, que é diferente do Antigo Testamento? Você é uma pessoa que jejua, ora, é um dizimista fiel, consagra a sua vida, assíduo nos trabalhos da sua igreja, alguém que leva o evangelho de Cristo e faz a obra de Deus com esmero e a sério. Mas é importante lembrar que tudo isso é importante porque isso é o serviço de um servo de Deus e também torna-se uma manutenção espiritual. É como um carro, se você não der manutenção para o carro, uma hora vai te deixar na mão. Você não vai morar numa casa se você não tiver uma manutenção de limpeza. Então a manutenção, que é o seu sacrifício de oração, de jejum, ser fiel ao Senhor, isto é importante, mas isto não te justifica, não nos justifica. Os nossos trabalhos diante do Senhor mostra-nos o nosso verdadeiro cristianismo, mas não nos justifica. Lembra o que Jesus falou? Ainda que fizeres tudo, considere como servo inútil. Então o que me justifica é o meu arrependimento diário, porque nós pecamos todo dia com palavras, pensamentos e atitudes. Mas quando vamos diante do Senhor, João falou assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Então, diariamente você se submete à humilhação, ao arrependimento, à petição do pedido de perdão e você torna a ter acesso novamente diante do Pai, porque os pecados nos fazem separação entre nós e Deus. Então, aquele serviço sacerdotal que era importante, mostrando numa representação que era importante, não era o suficiente, porque o pecado do sumo sacerdote dava legalidade para o diabo estar numa posição que não pertencia a ele. Mas o que o Senhor fez naquele momento? Nós vemos que o Senhor falou assim, tirai, né? Tirai as vestes sujas, mandou que as pessoas tirassem, os demais. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de veste nova. Colocarei uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E colocaram, e vestes novas, e o anjo do Senhor estava ali. Quando a Bíblia fala anjo do Senhor, está falando a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Então mandou que tirasse as vestes sujas, colocasse as vestes novas, uma mitra limpa na sua cabeça, escrito santidade do Senhor, ou seja, voltando à condição de direito de ser um sacerdote na função e condição para isso. Vestes sujas tiradas significa que quando nos aproximamos de Deus em arrependimento, as nossas vestes que nos sujamos diariamente com nossos pecados de pensamentos, atos e palavras, nós somos purificados e temos condição do exercício sacerdotal, de aproximarmos diante de Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E nós vemos que agora o sumo sacerdote estava com as vestes novas, e o Senhor disse lá no versículo, não é este para mim um tição tirado do fogo? Ou seja, não é este para mim alguém de grande valor? Porque muitas vezes você se acha indigno. Muitas pessoas estão presas no passado e não conseguem construir um futuro, porque não conhecem os seus direitos que você tem, pelo pouco conhecimento da palavra. Me faz lembrar de um homem que um dia ganhou uma passagem de navio para sua família, naquele cruzeiro, e ele não leu os direitos, e ele, então, juntamente com a sua mulher, falou, vamos levar comida, alimento, fazer uma farofa, e quando for hora do alimento, a gente sobe para o convés e nos alimentamos. E a viagem era de 20 dias. Ao cabo de 20 dias, um dia estava lá comendo com a sua família, e o capitão foi tomar ar no convés e olhou e falou assim, ei, o que vocês estão fazendo aí? Ele falou assim, ó senhor, desculpa, é que nós ganhamos uma passagem desse cruzeiro, só que não temos dinheiro para alimentação. E o capitão falou assim, deixa eu ver essa passagem. Quando olhou, falou assim, você não leu?
você tem todos os direitos de alimentação desta embarcação. Ou seja, nós, por não conhecermos a palavra, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Por não conhecer os direitos que você tem, você está numa embarcação para o céu, sem desfrutar plenamente dos seus direitos, porque você está permitindo que o seu passado não construa o seu futuro. O Senhor já te perdoou e lançou o seu pecado no mar do esquecimento. Mas, pastor, eu peco todos os dias. Por isso, temos que nos aproximar diante do Senhor diariamente. Aí sim, o serviço sacerdotal, o seu sacrifício tem valor porque é a manutenção, mas o sacrifício não te justifica. O que te justifica é o seu arrependimento juntamente com o seu sacrifício que você faz perante Deus. Então você é absolvido. Aí o Senhor disse: tirai as vestes sujas, colocai as vestes novas. E para finalizar, o Senhor fala lá no versículo de número 7: assim diz o Senhor, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e guardarás também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ou seja, se andares, a palavra se é condicional, se andares nos meus caminhos, se obedeceres os meus estatutos, você terá acesso direto, você estará trabalhando na minha casa, você julgarás dentro da minha casa, você terá direito perante a igreja do Senhor. E o que é a igreja? A coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela tem os seus privilégios de direito, tem os seus deveres, mas tem os teus direitos de estar diante da casa de Deus, governando, direcionando, ministrando. Quando uma pessoa ela se excusa de fazer a obra de Deus, é porque tem alguma coisa no seu coração, uma acusação, ele se age indigno. Mas quando você se sente perdoado, você tem acesso a todas as áreas da casa de Deus, no reino de Deus, para ministrar, para ensinar, para ordenar, para conduzir, porque você está justificado diante do Senhor. E foi justamente essa palavra, porque as vestes sacerdotais do sumo sacerdote foi tirado e colocado vestes novas. Ele estava querendo dizer: o adversário está à sua direita, deixa ele comigo, mas eu sou assim, eu tenho orgulho, eu tenho arrogância, eu tenho pecado, eu tenho vaidade, eu cometi delitos. Deixa o diabo comigo, porque eu trato com ele. Você tem que vir até mim e se arrepender, e eu perdoarei os seus pecados e te darei de novo acesso àquilo que é meu. Você estará governando entre os meus átrios. E nós observamos que foi colocado nele uma mitra, escrito santidade ao Senhor. Ou seja, você terá direitos de estar exercendo a sua função como o sacerdócio real. Ainda que você não seja um pastor, mas você é nação santa, povo adquirido e sacerdócio real. Você tem acesso direto a Deus. Leia o manual, para que você não vá nessa embarcação sem desfrutar plenamente o que já foi lhe dado por direito através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Senhor, abençoe o teu povo que neste momento está ouvindo a sua palavra, vida, Senhor, que possam ter sede de estar a teus pés. Eu ministro a cura e a libertação sobre todos, em um nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja evangélica, entregue o seu caminho ao Senhor, aceite Jesus Cristo. Você que já serve, procure ter essa manutenção espiritual, lembrando que o sistema não é o que te justifica, mas o seu arrependimento perante Deus diariamente, para que você se mantenha como um sacerdote real diante do Senhor. Curta, compartilhe essa mensagem também no YouTube, PRJ Motivações, e no Face, Pastor Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Deus abençoe a todos e um bom dia em nome de Jesus.